A todos nós que somos seguidores do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui reunidos estamos, mais uma vez, para pedir a Deus, nosso Pai Jeová, perdão e misericórdia de todas as nossas falhas, humanos que somos. Meus amados e amadas de Deus, hoje, neste dia 17 de fevereiro do ano de 2026, da sexta semana do tempo comum, o evangelho de hoje está lá no livro de Marcos, no capítulo 8, dos versículos 14 ao 21. Ouçamos agora. O fermento dos fariseus e Herodes. Naquele tempo, os discípulos esqueceram-se de tomar o pão e não tinham consigo na barca, senão um único. E pôs-lhes Jesus um preceito em que dizia: vede bem e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E discorriam entre si, dizendo: é porque não temos pão? O que, conhecendo Jesus, disse-lhes: que estáis vós considerando que não tendes pão? É possível que ainda não no conheçais, nem compreendais? Ainda tendes cego o vosso coração? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais. Quando parti pães para 5.000, quantos cestos levastes cheios de pedaços? Responderam eles: 12. E quando eu parti 7 pães para 4.000, quantos cestos levantastes de pedaços? E eles lhe responderam: 7. E Jesus lhes dizia: pois como não entendais ainda? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas de Deus, vamos meditar no evangelho de hoje. O que Jesus mostra para os discípulos. Jesus primeiro fala do fermento de Herodes e do fermento dos fariseus. Vamos começar por aí, não é verdade? Jesus alerta que esse fermento não é bem-vindo, o de Herodes e o dos fariseus. E logo os discípulos começam: nós não temos pão para alimentar, etc. E Jesus interroga eles: tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouviram? Quando foi que naquela situação Jesus fez a multiplicação dos pães e Jesus fez a multiplicação dos pães e os discípulos entregaram? Porque os discípulos estavam duvidando naquele momento. Eles não precisavam preocupar. Jesus só queria alertá-los que eles precisavam ter cuidados com o fermento dos fariseus e de Herodes. Meus amados e amadas, nós sabemos que hoje, vamos colocar isso para a nossa vida de hoje. Todos nós temos plena consciência que quando um alimento é bem-vindo, nós sabemos receber. Ou seja, quando ele é dado de boa vontade. Quando às vezes, vamos falar em energia, que isso eu entendo bem, quando a energia da pessoa que lhe dá aquele alimento não é uma energia saudável, nós não temos que receber. Porque eles estavam no barco com o Deus vivo, o Filho do Deus vivo, Jesus. Jesus, no milagre, ele faria logo pães, qualquer alimento ali para eles. Por que eles estavam preocupados em querer adquirir esse alimento antes da hora? Assim somos nós, meus amados. Muitas vezes, às vezes, nos encontramos em situações difíceis. Às vezes pode faltar o alimento em uma viagem ou em qualquer circunstância, ou faltar a moeda para adquirir o alimento, ou até mesmo faltar as nossas forças para o trabalho, ou quem sabe nós temos uma dificuldade tamanha que não está de acordo com as nossas posses. Mas onde está a nossa fé?
Eu costumo falar, ó Jesus, eu tenho um problema agora para resolver. Eu vou falar uma particularidade minha. Eu tenho um problema agora para resolver, ele não é meu, ele é vosso, Pai. Ó Jesus, resolve para mim. E Jesus, imediatamente, se estiver de acordo com o plano de Deus e com ele vai resolver. Meus amados e amadas, foi assim no passado, é assim no presente e será assim no futuro quando não estivermos mais aqui. Se nós estivermos com a nossa consciência plena, que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, do Altíssimo, e que Ele enviou Jesus para nos conceder essa salvação, para nos salvar, nos resgatar da perdição. Que mal há nisto? Nenhum. Nós estamos vivendo o reino. Jesus anunciou o reino de Deus. É este reino que nós estamos vivendo. Às vezes, meus amados, humanos que somos, nós às vezes não damos conta de que aquilo é tão pequeno, determinadas situações, quando nós apresentamos ao nosso Deus, aquilo é tão pequenez do ser humano querer colocar o problema dele em alguém, ou colocar que alguém é culpado do problema dele, enquanto ele não sabe respeitar o limite dele, da justiça, o que é dele, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Vamos lembrar destas palavras do Evangelho, porque só assim nós vamos saber respeitar o limite do outro. O nosso limite, ou melhor, o direito do outro, ou melhor, o direito do irmão, começa onde termina o meu. Nós temos limites. Nós estamos aqui nessa terra para melhorar cada dia mais e mais e aprender de Deus. E ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós não queremos aprender do irmão, não. Nós queremos aprender do Senhor, através da palavra dele, através do nosso encontro pessoal com ele. Porque quem de nós... Deus nos criou imagem e semelhança dele, mas Deus não nos criou semelhante ao próximo, não. Somos semelhantes porque nós temos o Espírito de Deus em nós quando nós clamamos. Mas nós não temos essa semelhança porque o homem é mau, bom é Deus. Nós temos que buscar essa bondade na palavra, em Deus, porque ai de nós que confiarmos no homem, ai daquele que confiar no homem, meus amados, não está longe não, isso é na comunidade, na sociedade, na família. Nós temos que confiar em Deus, nós não temos que confiar no dinheiro, no poder, no cavalo, no carro. Nós temos que confiar em Deus. De Deus vem a solução. Deus usa as pessoas, Deus usou um animal para falar com Balaão. Ele usa aquele que você julga que é menos sábio para falar com você ou comigo, com qualquer um de nós. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, Poderoso, Criador do céu e da terra. Portanto, meus amados e amadas, eu não temo nada neste mundo. Não, eu temo a Deus. Eu clamo a Deus. Meus amados e amadas, eu venho às vezes falando um pouco sobre mim, de mim, o que eu tenho vivido, que eu acho que quando a gente fala uma experiência da gente, pode servir de estímulo para aquele outro, porque a nossa fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí fala assim, mas olha, como é que fulano, o padre lá, ou o pastor, ou quem quer que seja, está pregando e a vida dele não está andando? Nós não podemos julgar, porque Deus tem a hora para cada um de nós. Deus tem a hora de operar em cada um de nós, não é a nossa hora. Nós temos que saber esperar em Deus. Vamos lembrar daquele salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo horrível e firmou os meus pés numa rocha. Meus amados e amadas, todos nós temos esse salmo em mente.
Olha, esse salmo, para mim, é um salmo que todos os dias eu clamo a Deus, porque eu vou confessar quantas vezes Deus me tirou do lodo, firmou meus pés numa rocha. O impossível tem me acontecido. O impossível aos olhos humanos, mas o possível a Deus, porque a Ele tudo é possível. E não é porque ninguém é melhor do que o outro, ou eu sou melhor do que alguém. Não, não, não. Eu sou tão pequena e tão igual a todos. Mas é Deus, é a nossa fé em Deus, é que nos levanta e nos sustenta. E Ele tem uma missão para cada um de nós, meus amados. A minha missão aqui na terra, eu já descobri desde criança. É louvar a palavra, louvar a Deus e falar a palavra de Deus. Errar? Errei demais. Somos humanos e pecadores. Deus não veio para os são e para aquele que é puro. Deus veio para o impuro, para o pecador e para o doente, porque Ele que cura, salva, liberta e batiza. Meus amados e amadas, a palavra de Deus hoje, ela nos alerta, ela nos adverte que não precisamos temer a nada, nem mesmo o pão de cada dia. Olhai os lírios dos campos, as aves, olhar os lírios, as aves dos campos, que não tecem, não fiam e tem uma beleza linda, melhor do que o que o homem faz. Vamos colocar em mente isto, meus amados, e prosseguir na fé, porque assim sendo, nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus, quando foi para o Pai, ele disse: eu deixo o Espírito Santo com vocês. É este Espírito Santo que nós clamamos. Vamos mais uma vez clamar o Espírito Santo. Ó, vem Espírito Santo, dono do meu coração, ajudai-me nesta hora com a vossa oblação. Meus amados e amadas, recebo o meu abraço e até o próximo com o poder de Deus.